admitido pelo STF a inconstitucionalidade superveniente? Olá, para responder a sua pergunta sobre a inconstitucionalidade superveniente, a sua aceitação ou não pelo STF, vamos entender o seguinte. Olha só, a gente pode estabelecer uma linha do tempo em que a Constituição Federal está aqui no meio. E veja só, todas as leis anteriores à Constituição devem ser compatíveis com ela ou não serão recepcionadas. Ou seja, para todas as leis anteriores, a gente vai tratar como fenômeno da recepção. Também devemos entender que esse mesmo fenômeno ocorre quando uma emenda constitucional vem alterar o texto da Constituição originária e uma lei, embora posterior à Constituição, mas anterior à emenda, tem que passar também pelo filtro. Qual é o filtro? O filtro é da recepção ou não das normas pré-constitucionais. Então, respondendo à sua pergunta, para fins de uma prova objetiva, normas pré-constitucionais ou são recepcionadas ou são consideradas não recepcionadas, ou até, embora alguns doutrinadores não gostem do tema, não gostem da expressão, são consideradas revogadas. Por que alguns doutrinadores não gostam de usar a expressão revogadas? Porque a ideia da revogação pode partir da ideia de que nós temos ali normas de diferentes graus de hierarquia e não há um paralelismo para poder haver uma revogação. A Constituição, em tese, não revogaria, ela, na verdade, não recepcionaria. Mas na prova já caiu revogação e fique esperto, tá bom? Para uma prova objetiva, essa é a resposta. Mas antes de fechar o nosso tema, essa questão é ninja e merece uma outra consideração. A outra consideração é a seguinte: você já entendeu que se a Constituição Federal é um marco para a recepção ou não das normas pré-constitucionais, vale a pena a gente aprofundar um pouquinho e falar de que leis posteriores podem vir a ser declaradas inconstitucionais em face da Constituição, porém, a partir de uma mudança interpretativa que essa Constituição sofreu, que é a chamada mutação constitucional. Não vai cair assim em uma prova objetiva, fique tranquilo, a resposta continua sendo: normas anteriores à Constituição ou são recepcionadas ou são não recepcionadas. Porém, eu particularmente entendo que se uma lei, ainda que posterior à Constituição, vier a ter a sua inconstitucionalidade arguida perante a CF e não for declarada inconstitucional, seria possível, num momento futuro, o STF, fazendo uma mutação constitucional, vir a declarar aquela lei inconstitucional. Na minha opinião, humilde opinião, deveria ser considerada uma inconstitucionalidade superveniente. Só que, numa prova objetiva, eu não defenderei tal ideia. Numa prova objetiva, eu vou dizer que a lei é posterior à Constituição e, portanto, há uma inconstitucionalidade aqui que é originária e não superveniente. A inconstitucionalidade originária ocorre quando a norma objeto do controle é posterior ao parâmetro. Havendo modificação do parâmetro, a gente vai falar em recepção ou não, ok? Não há ainda uma doutrina formada sobre o tema das mutações constitucionais e a inconstitucionalidade superveniente para que a gente possa considerar isso como um tema válido para a prova objetiva, ok? Mas essa seria a minha opinião. Então, para a prova objetiva, não, o STF não aceita a questão das normas pré-constitucionais sejam declaradas inconstitucionais, portanto, o STF não admite a inconstitucionalidade superveniente. Excelente pergunta, um grande abraço e até a próxima.